Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta então, pessoal, para o segundo bloco desta parola de número 83, a última, dentro do tema unção, essa parola especial que nós estamos chamando aqui de ungido ou oleoso. Aqui ficam vários alertas. Desde a semana passada nós estamos trazendo alguns alertas a respeito do tema unção e hoje acho que não é muito diferente. E a gente quer hoje trazer à luz algumas questões sobre o uso do óleo. Né? Tem muita coisa que acaba entrando para o nosso contexto, entrando para o nosso dia a dia, que são trazidos muitas vezes como uma tradição, um hábito, algo que a gente viu a bisa fazer, a avó fazer, a mãe fazer, e a gente continua fazendo sem saber por que até nós estamos fazendo. Né? E a partir do momento que a gente encontra na nossa primeira parola que a unção é um empoderamento a gente tem que parar e refletir sobre por que muitas vezes a gente vê pessoas ungindo objetos, ou ungindo coisas que não, e coisas, né, e não pessoas. A gente vê que a unção é um derramamento sobre pessoas para um propósito. Tudo aquilo que a gente unge e não é pessoa. Como é que vocês, meninos, conseguem enxergar essa questão do uso do óleo para isso? A gente está, de certa forma, aqui, vou usar uma palavra bem chula, aqui, bem tradicional, né, bem popular, vamos dizer assim. Não estamos fazendo uma mandinga, não estamos fazendo simplesmente um abracadabra ali, fazendo uma benzedeira. Estamos usando o óleo da unção para benzer coisas, gente. Eu até cocei a careca aqui. Eu tenho para mim aqui, nós, principalmente os brasileiros, nós somos muito enraizados com questões de tradições, né? Então, você falou muito bem aí, Arthur, que nós vamos trazendo tradições, porque minha bisa fazia, meu pai faz, eu faço, e meu filho vai ver. Isso daí é reflexo, né? Então, eu estou vendo ele fazer, então eu vou fazer também. Mas existe uma base bíblica, e aí a base bíblica Deus ele fala para o seu povo na última praga, que, olha, é necessário que você imole um cordeiro e unja os umbrais da porta, porque vai passar o anjo da morte, e quem estiver com aquilo na sua porta, o mal não tocará. Então você vê que eu trago desde lá de trás para cá um elemento que até tem uma base bíblica. Mas quando Deus ele fala sobre isso, ele dá para um momento específico, para uma estratégia específica, que inclusive é profético isso, porque apontava para a morte do próprio Cordeiro, que é Jesus Cristo. Quando ele passa o sangue, né, sobre os umbrais, na verdade, os umbrais ele refletiria a cruz. Né? Então, veja que nós estamos trazendo elementos de lá de trás para a nova aliança, e não é à toa que Paulo, e nós já falamos sobre o livro de Gálatas aqui, a Catarina, a respeito de nós trazermos elementos judaizantes, né? Ou seja, elementos que serviram para um propósito, um desígnio específico, mas agora nós estamos debaixo de uma superior aliança, que é com superiores promessas. Outro elemento importante é que nós também trazemos para o dia de hoje era aquilo que era consagrado dentro do tabernáculo. Então, ou seja, Deus, ele ali, especificamente, ele dá uma ordem para Moisés para que os utensílios do tabernáculo fossem ungidos, né? Então, veja, por quê? Dando uma conotação de separação. Agora, olha que interessante. O apóstolo Paulo vai dizer para nós assim, para nós não utilizarmos as nossas mãos para a iniquidade. Então, ou seja, hoje, nós que somos o templo do Espírito Santo, habita em nós, tabernacula em nós o Espírito Santo, nós somos cheios dessa unção.
Então, ou seja, eu ungir um elemento como esse, entendendo que eu ungindo, eu estou trazendo uma proteção, na verdade eu estou trazendo um elemento judaizante de lá de trás para o dia de hoje. Agora, nós precisamos entender também um elemento que é o seguinte, Romanos capítulo 12, verso 3, né? Que vai falar sobre cada um ter um nível de fé. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai empregar isso como sendo um elemento de fé, para que ela exerça a fé de que Deus ele é aquele que guarda quem habita no esconderijo do Altíssimo. Então, veja que o elemento fé que o Paulinho falou na última parola, ela acaba se misturando nesses elementos, a ponto que, se nós formos para Atos, capítulo 19, verso 12, vai dizer assim, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas. Veja, havia uma transferência da unção que havia sobre Paulo, sobre aquele elemento. Agora, nós não podemos fazer uma doutrina sobre uma experiência. Se nós pegarmos Eliseu morreu, os ossos dele estavam lá. Caiu um rapaz morto lá dentro, o cara ressuscitou. Então significa dizer que nós vamos agora ficar andando dentro do cemitério? Valha-me Deus. Amém? Então, tenho para mim que nós temos que trazer um equilíbrio a respeito desse tema. Porque eu tenho uma base bíblica onde me diz que havia uma transferência de unção de Paulo para aqueles elementos. Da mesma forma, quando Pedro caminhava, sua sombra curava os enfermos. Então, ou seja, havia sobre ele uma unção tão forte. E hoje, quando eu vou ungir um elemento, nós precisamos entender que nós estamos debaixo da nova aliança. E na nova aliança, isso não se aplicaria. Sim. E até mesmo como você falou dos utensílios, né? Os utensílios eles eram ungidos para serem usados no tabernáculo. Né? Você não unge uma coisa para colocar em cima da sua televisão e ficar decorando a sua casa. Né? Você não unge uma cadeira para ficar... Não. A nossa preocupação, na verdade, é trazer esse equilíbrio realmente, de tirar deste lugar de usar, talvez, ungir um objeto com um simples objetivo de torná-lo, ter proteção sobre ele. Aí eu vou ungir a televisão para ela não queimar, ou eu vou ungir a minha geladeira para ela não queimar. Essas são as nossas preocupações, né? De trazer para você a luz dessa informação, exatamente para a gente evitar essas raízes judaizantes ou elementos que não dizem respeito à nossa aliança atual. Paulinho, pode seguir. Não, acho que você tocou num ponto essencial, Arthur, que é a destinação. A destinação, né? Eu penso assim, o Wilsinho foi muito feliz na fala dele, e eu parafrasearia o que o Will mencionou, até corroborando com os exemplos que ele deu, do lenço de Paulo, a sombra de Pedro, pensando no seguinte, o grande problema está, ou parte do grande problema está, quando eventos isolados que estão na palavra acabam se tornando regras para o exercício ou para a formação de um pensamento doutrinário, né? A partir do momento que eu formo uma doutrina da toalha que cura, porque eu li que o lenço de Paulo era utilizado, a partir do momento que eu crio uma doutrina da sombra que cura, porque eu li uma passagem que é específica, que não é uma regra, né, mas que as pessoas deitavam os doentes por onde Pedro ia passar, na esperança de que essas pessoas fossem curadas. O texto nem fala que curas aconteceram, mas o texto fala que as pessoas tinham essa esperança de que algo acontecesse, né? Então, a partir do momento que eu crio uma doutrina em cima de algo que de fato está escrito, mas é isolado, essa doutrina ela cai
vou parafrasear com o nome da parola, Arthur, ela cai em um campo oleoso, ela cai em um campo perigoso, não se sustenta, vai cair, nós vamos ter problema com isso, né? Agora, olha só, pensando em óleo, tá? Vou trazer um evento aqui, que é um evento que o óleo é citado de uma maneira antibíblica, mas está na Bíblia. Né, que é João capítulo 12. João capítulo 12, quando Jesus, depois de ressuscitar Lázaro lá em Betânia, né, no capítulo 11, Jesus, no capítulo 12, volta a Betânia, agora para visitar Lázaro, e a coisa está acontecendo da seguinte forma: Lázaro está sentado na mesa com Jesus, né, num jantar, Marta está preparando o jantar, né? A Marta sempre ocupada com as coisas da casa, né? E a Maria pega o óleo e vem ungir os pés de Jesus. Aquilo foi tão esquisito que os apóstolos se incomodaram, mas um dos apóstolos, e a gente sabe o porquê, que no caso é Judas, diz a palavra que ele era ladrão e tudo mais. Judas, ele diz assim, desperdiçou, porque ela pegou um nardo puro de 300 denários. 300 denários é o dinheiro de 300 dias de trabalho, né? É o dinheiro de um ano útil. Se a gente levar em consideração que o ano tem 50 domingos, né? É quase o dinheiro de um ano útil, né? Aliás, o judeu não trabalhava no sábado, né? Então, o ano tem 50 sábados, 52, 53 sábados, praticamente um ano de trabalho. Essa mulher vai lá e pega toda aquela grana em forma de óleo e unge os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, né? O que tem de regra aqui? Aqui não tem nada de regra. Aqui está tudo errado, né? Conforme os pressupostos da unção do Antigo Testamento. Uma mulher não tinha que estar ungindo nada. Essa mulher, ela não era de casta sacerdotal, mas mesmo se fosse, ela era mulher. Ela não tinha que estar ungindo nada. Esse negócio de ungir pé, da onde ela tirou isso? Ungir pé, né? Enxugar com cabelo, da onde ela arrancou essa ideia? E quando Jesus é questionado acerca disso, quando Judas levanta essa bola e fala assim, isso está errado, está fora de ordem, Jesus fala, deixa que ela me unja, né? O que Jesus está fazendo aqui? Abrindo um precedente para que a regra tenha exceções? Sinceramente, eu não sei se é isso que Jesus está fazendo. No entanto, fica muito claro para mim, e isso é indiscutível, que aquilo que Maria fez foi aprovado por Jesus, né? Como um ato voluntário, um ato extravagante, um ato direcionado, um ato que expunha um propósito dela, porque Jesus percebeu o propósito, tanto que o propósito é o comentário de Jesus acerca daquilo, e me parece ficar, inclusive, muito claro que aquela unção, ela não dizia respeito diretamente a Jesus, mas dizia muito respeito a quem estava ungindo, que no caso era Maria Madalena. O nível de entrega, né, o nível de renúncia, né, o nível de oferta que ela estava fazendo ali. A partir do momento que a gente torna aquilo que é exceção em uma regra, a partir do momento que a gente torna aquilo que é doutrina, aquilo que é exceção em uma doutrina, a gente está entrando em um campo perigoso. No entanto, uma passagem como essa que eu acabei de citar, ela parece deixar claro para mim que se há um propósito muito bem definido, se há um propósito muito bem estabelecido, se há algo que de fato avalize esse propósito, e que é movido por fé, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, que é movido por fé, que é motivado por fé, eu caio naquela história de que um coração contrito e compungido não pode ser rejeitado pelo Senhor, né? Então, mais uma vez, eu quero deixar muito claro aqui, isso não é um sinal verde para a gente sair transformando exceções em regras, né, em doutrinas. Isso não é de maneira nenhuma um sinal verde para a gente ter ideias
como que eu posso dizer, extravagantes e inéditas, e colocá-las em prática em nome de uma tentativa de agradar a Deus, de agradar ao Senhor, né? Eu acho que aí a gente pode incorrer em um campo perigoso, em um campo minado, né? No entanto, se há um propósito, se há um direcionamento, se a base, o fundamento é fé, eu acho que fica difícil a gente questionar e dizer assim, isso é errado ou isso é certo. Porque pela fórmula, Maria Madalena estaria errada. A gente tem que tomar cuidado. Eu gosto muito de algumas falas tuas, Paulinho, quando a gente fala de interpretação bíblica, né? Olhar o texto da forma correta dentro do seu contexto, né? A gente não pegar pequenos fragmentos. Quando a gente pega essa passagem, por exemplo, que você acabou de citar, eu acho que um dos maiores erros de interpretação é a gente dar o foco no óleo. Existe tanta coisa envolvida nessa passagem, existe tanto sentimento envolvido nessa passagem, existe tanta quebra de protocolo nessa passagem, existe a reação dos discípulos, existe a forma, mas a maioria das vezes a gente fica discutindo o preço do perfume. E aí o óleo passa a ser o centro da conversa, e é claro que o objetivo é dar um valor para aquele momento de sacrifício, ok? Mas, cara, nem de perto o óleo, ele é o objetivo central do texto, o foco central do texto, né? Will? Não, você falou um negócio interessante aí desde a hora que o Paulinho falou. Na verdade, Jesus ele quebrou não somente um protocolo, né? Eu vou falar que foi Jesus que quebrou, não foi a mulher. Mas Jesus ele quebrou um princípio de religiosidade. Ou seja, muitas vezes nós, dentro da nossa religiosidade, a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, né? E aí a gente fala assim, bom, Deus vai agir dessa forma. Então, o que a gente tem que buscar, de fato, de verdade, é ter um direcionamento do Espírito, e como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, né? Tendo 2 ou 3 testemunhas, né? Ou seja, se aquilo que Deus está direcionando a fazer tenha a convicção, um respaldo bíblico, para que você não cometa algo que muitas vezes as pessoas vão dizer para você o seguinte, não, mas isso daí não tem nada a ver. Mas você tem que entender que se Deus sinalizou, e além de sinalizar, tem base bíblica, vai em fé. Então, por isso que hoje aqui, nesse nosso final de parola, a nossa vontade aqui não é dizer se está certo ou se está errado. A gente não está ficando em cima do muro, não é isso. Mas nós não podemos aqui, como os paroleiros, colocar Deus numa caixinha. Porque Deus ele faz da forma que ele quer, conforme ele quer. A única limitação que Deus tem é a sua palavra. E olha, como eu ouvi uma vez um homem falando, a gente não conhece absolutamente nada da palavra, porque se nós conhecêssemos, com certeza, nós teríamos muito mais a dizer a respeito. Arthur, deixa eu só falar uma coisinha aqui, concordando com o Ilcinho, antes da gente fechar. A Bíblia é cheia de protocolos. Deus estabelece um monte de protocolos, mas Deus não está preso a protocolos. Amém. Muito bom. Vamos então chegar ao final desse segundo bloco aqui, da parola 83, a última dentro do tema unção. Então nós vamos, no sábado, estar de volta aqui mais uma vez para fechar esse tema com uma chave de óleo, ou quer dizer, com uma chave de ouro. Esperamos você. Até lá. Tchau, tchau.